Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. O UX Writing não é só um textinho que você vai colocar um botão ou em uma interface, né? É muito mais que isso. Daqui a pouco no Globo Repórter. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Ale Periardi, eu sou Content Designer e UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho curto, uso óculos, estou usando uma blusa verde hoje, uma novidade para vocês aí. O que está acontecendo? No fundo, vocês já sabem, tem a minha estante de livros. Oi pessoal, eu sou a Jailma Souza, sou UX Writer na Getbots. Eu sou uma mulher branca, olhos verdes, tenho cabelo preto, usando blusa preta, fone de ouvido. No fundo tem uma estante de livros. Para você que não sabe, eu adoro estudar. Oi pessoal, eu sou Tamis, UX Writer do Urb. Não à toa estou usando uma camisa hoje da empresa, já vou falar um pouquinho sobre ela. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, escuro, estou usando óculos. Meu óculos, ninguém sai. Hoje meu cabelo está semi-preso e estou usando uma camisa cinza, que em inglês tem a frase Science and Travel, it's like magic, but real. Que quer dizer, ciência e viagem, né, que é tudo que a gente trabalha, é como mágica, só que real. E ao fundo não tem muita coisa não, só uma parede branca, um quartinho pequeno que cabe eu e meu home office. Hoje eu tô aqui com a Jailma Souza, a Tamis Freitas, para entrevistar a maravilhosa, que tem um nome lindo, gente, sou suspeita para falar, Alexandra Gomes. Oi, gente, eu sou a Alexandra Gomes, sou mulher negra, estou de cabelo solto, cacheado, uso um óculos, estou com uma camisa branca, escrito numa escala de tédio como está seu dia hoje, e o fundo é um fundo cinza que está um pouco desfocado. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Mais do que um nome, nós temos outras coisas em comum. Assim como eu, a minha xará é formada em letras, só que ela pela Universidade Federal da Bahia, e por lá também ela fez graduação em língua estrangeira, espanhol, e tem um mestrado em língua e cultura. Além disso, ela possui especializações em UX Design, Marketing, Copywriting, UX Writing, Design de Conversas, mais um curso que a gente fez juntas aí. Já trabalhou como professora, redatora e desde 2020 como UX Writer. Nos conhecemos no iFood, onde ela é redatora sênior, e desde novembro de 2021 ela foi levar o seu brilho para o Zé Delivery. Sua vida profissional começou como professora, depois redatora e agora como UX Writer. Conta um pouco pra gente como foi essa migração e como você escolheu o UX Writing. Nossa, é uma longa história, mas vou tentar resumir. Eu, no começo da pandemia, um pouco antes, na verdade, no último semestre antes da pandemia, eu estava dando aula, estava muito inquieta com relação ao meu futuro profissional, porque dar aulas particulares, como eu estava dando na época, não dá dinheiro aqui em Salvador, e eu estava muito inquieta com relação a isso. Tem uma amiga que é comunicóloga, que estudou comigo lá na Universidade Federal da Bahia, Nina Rodrigues, preciso falar o nome dela, falou assim: amiga, por que você não escreve para empresas? Olha só esse curso aqui. Me mandou um curso de copywriter na época, bem baratinho. E eu, naquele curso, eu fiquei encantada com aquilo tudo e eu não sabia que o meu curso dava essa possibilidade. Porque a gente sai da universidade e a universidade não mostra o leque de possibilidades que a gente pode seguir na nossa carreira, não é? Então, basicamente, eu sabia os dois caminhos que eu tinha aprendido na vida, que era ou você vai dar aula ou você vai para pesquisa, e eu fazia as duas coisas, né? Tanto a pesquisa como dar aula. Então, só era isso que eu sabia. Eu não sabia que a licenciatura podia estar envolvida com a escrita para empresas. Então, eu fiz esse curso e minha cabeça expandiu de um jeito que eu comecei a fazer outros cursos, eu comecei a me especializar, a fazer cada vez mais cursos, e um curso levava ao outro, um livro e outra leitura, e uma rede de apoio, né, que eu fui construindo nesse período. E aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego para escrita para sites foi na West Wing Brasil. Lá dentro, eu tive treinamento para aprender a escrever de maneira SEO, né, redatora SEO, que era para melhorar a experiência da pessoa usuária já, mas com relação às buscas no Google, como é que a empresa consegue chegar nas primeiras posições do Google aí numa busca. E eu trabalhei nisso por 1 ano e pouco. E depois eu comecei a entrar em agências e era tudo muito misturado, né? Eu estava estudando UX Writing, mas eu também fazia outras coisas na agência, sabe? Eu
eu keep, né, que fala. Então, eu escrevia para blogs de universidade, até de medicina já escrevi. Toda vez que a gente pegava uma empresa nova para fazer projeto nessa agência, eu já oferecia, né, a função de UX Writer e mostrava que a empresa precisava disso. E aí eles acabavam comprando a ideia e eu comecei a trabalhar assim, né, com o UX. E depois eu fui entrando em outras empresas e trabalhando, ganhando mais experiência, né, criando cada vez mais uma rede de apoio. Até que antes desse emprego que eu estava no iFood e na FTD Educação. E agora eu estou no Zé Delivery. Para quem ainda não adentrou no mundo do UX e não tem muito contato, é difícil entender ou imaginar como que é a profissão no dia a dia. Então a gente gostaria de fazer aquela pergunta clássica para você, mas que ajuda muito as pessoas que estão aí iniciando em migração. Como é que é a sua rotina, Alexandra? Por onde que a gente tem que começar? A gente tem que estudar só UX Writing ou a gente também tem que estudar alguma metodologia, dicas de organização? Por favor, abre seu coração para a gente. Bom, para começar, quero reforçar, deixar aqui negritado que o UX Writing não é só um textinho que você vai colocar um botão ou em uma interface, né? É muito mais que isso. Partindo desse pressuposto, não é só estudar, na minha opinião, só cursos de UX Writing ou partes técnicas puramente. E existe todo um mundo de possibilidades, por exemplo, storytelling, estudar organização, estudar design thinking, duplo diamante, tem muita coisa para a gente estudar, para a gente ler, não é, sobre essa área, porque uma especificidade está conectada com a outra. A gente, no dia a dia, precisa ser múltiplo e precisa ser versátil. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer migrar é: seja versátil. Como diz Caetano Veloso, procure saber. Que loucura! O curso puramente não vai te dar todo o caminho das pedras. É preciso sentir o que é que a sua equipe precisa, do que é que você precisa naquele trabalho, o que é que você considera importante dentro da sua jornada profissional. Seja uma língua, seja estudar mais sobre método ágil, sobre design thinking, storytelling, a depender da vertente que você está querendo se aprofundar em UX Writing, porque sim, nem todas nós fazemos as mesmas coisas e cada empresa puxa para um lado específico e quando você já está envolvida naquela empresa, naquele projeto, você precisa se desenvolver também para que abrace a causa da empresa, para que você consiga trabalhar de uma maneira mais confortável e completa. E, no final das contas, é o seu desenvolvimento pessoal, que fala muito mais do que sobre a empresa. Hoje, a minha rotina de trabalho está baseada no modelo ágil. E esse modelo ágil é basicamente a divisão das tarefas em sprint. Sprint, como posso explicar, é uma janela de tempo que temos para executar determinadas tarefas, né? E geralmente essa janela de tempo dura 2 semanas e no meio de uma semana e outra a gente faz refinamento para ver se está tudo caminhando bem, se a gente vai precisar tirar de uma sprint e colocar na próxima sprint algumas tarefas. Diariamente a gente tem dailies, né? Que são reuniões curtinhas de 10, 15 minutos só para bater o que a gente está fazendo, o que a gente fez no dia anterior, o que a gente está fazendo no dia que segue, tudo baseado numa arquitetura de necessidades e tarefas, né, que foi estipulado anteriormente. Então, a gente vai seguindo o fluxo das nossas necessidades e dentro da arquitetura, dividido em sprints. Alexandra, num dos seus textos lá no Instagram, cita uma frase: lembro-me de como prestava atenção às histórias que a minha avó me contava sobre sua vida. Ela me fazia imaginar cada detalhe e eu queria com muita força saber o final de cada uma delas. No dia a dia da profissão, como você faz para criar um storytelling bacana para as diversas jornadas de um produto, proporcionando boa usabilidade e encantamento, como essas histórias que a sua avó contava? Nossa, é um trecho de um texto muito importante para mim. Eu fui criada e educada por mulheres negras muito fortes ao meu redor, né? E a minha avó sempre me deixou completamente envolvida em histórias, tanto da vida dela como nos livros que ela lia. Eu ficava sentadinha, encantada com o que ela me contava. E até no pré-vestibular, quando eu estava estudando aqueles livros clássicos, né, para fazer a prova, que na época a Universidade Federal tinha 2 fases. Então eu precisava ler muito para escrever as questões abertas da segunda fase. E às vezes eu pedia para minha avó ler o livro, enquanto eu lia outro. E ela lia o livro e me contava do jeito dela. Aquilo era mágico para mim.
sabe? Ela não deixava nada de fora da história e eu consegui fazer as questões, responder com tudo que ela contava do jeito dela. Isso me emociona bastante. E, enfim, então, desde pequena, eu estou aí envolvida com storytelling de alguma forma, né? E o meu mestrado é em Língua e Cultura, especificamente a linha de pesquisa que eu segui dentro desse mestrado foi de linguística histórica. Então, eu sempre tive a história sempre ao meu redor, né? Sempre. E eu não consigo entender qualquer linha de trabalho ou qualquer profissão sem estar relacionada com storytelling. O storytelling é basicamente a nossa emoção sendo posta dentro de um serviço também. Se você precisa vender na internet, se você precisa vender na sua loja física, sei lá, se você precisa vender um brigadeiro, qualquer coisa, você precisa contar a sua história e você precisa envolver as pessoas com o que há de mais maravilhoso da sua história. Eu escrevia storytellings antes de ser UX Writer, eu escrevia storytellings para empresas, escrevi storytelling para 30 anos das empresas, de Lernet, Gerdau, um monte de empresa. Eu me encantava com o texto que eu fazia. No final, né, quando ele estava dentro de uma locução, era muito, muito gratificante fazer isso. E como é que a gente trabalha storytelling relacionado com o UX Writing? Tô ouvindo pela primeira vez. Desde o começo, quando eu migrei, eu sempre me fiz essa pergunta. E eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu não conseguia entender como que o UX Writing estava relacionado a uma história, que se a gente não podia contar uma história, se a gente não pode escrever muito, né? O nosso papel não é escrever textão nas interfaces e telas por aí. Mas sim, tem como e tem toda a relação do mundo. E quando eu comecei a botar a mão na massa, né? Trabalhar, eu entendi isso. O storytelling vem desde o planejamento, desde o aparecimento daquela dor, daquele problema. Quando aquele problema aparece, você já precisa pensar nele numa jornada, num storytelling, que basicamente é a jornada do herói, né? Era uma vez Aquele herói que tinha uma vida ali normal e depois tem um problema que é o ponto de tensão ali daquela história, e depois que ele passa por vários perrengues, por várias questões, ele consegue ter uma ideia, ou consegue ter um insight, ou alguém ajuda esse herói, falando de maneira mais ampla, e aí ele consegue resolver aquele problema. Falando basicamente dessa jornada, a gente precisa primeiro detectar o problema, entender o que aquele problema acontece, e aí é o começo dessa jornada do herói, né, que é tão famosa no storytelling. E a partir daqui, desde esse começo, a história é importante, é essencial. Depois disso, você já escrevendo nas interfaces, nas telas, você consegue manter o tom e a voz da empresa que você está trabalhando e escrever a história de acordo com esse tom e essa voz. Por exemplo, um exemplo da Log. A Log tem um jeito muito básico de escrever nas interfaces. Por exemplo, que bom ter você aqui na Log. E tem uma exclamação no final. E aí vem essa boa-vinda, né? E ele vai guiando até você conseguir fazer um cadastro, até você conseguir pedir um serviço na Log, por exemplo. E o final feliz é quando você recebe o seu pacote, né? Sua encomenda em casa. E só um exemplo, né? Para a gente entender como que a história está envolvida a todo tempo na jornada da pessoa usuária. É muito genial essa história com a sua avó, né? Imagino que ela te inspira muito, mas de onde vem, além dela, outras inspirações, mais mulheres negras, talvez, que são essa referência na sua vida e que a gente pode acompanhar, talvez, nas redes sociais? Minha inspiração maior vem da minha família, né, das mulheres que estão ao meu redor, que são mulheres incríveis. Eu não conseguiria nem estudar, nem estar aqui falando com vocês se não fosse por elas. E segundo, tem muita mulher negra maravilhosa que eu me inspiro todos os dias. A primeira é a Conceição Evaristo, que toda vez que ela fala eu choro. É um negócio assim de louco. Ela fez algumas lives na pandemia, lendo os livros dela, né? Livros que eu já tinha lido. Eu não vou parar de falar, porque ela me emociona muito. E Angela Davis, Lívia Natália, Chimamanda, sabe? São mulheres maravilhosas. Estamos bem cercados, né? Muito bem servida. A humanidade está muito bem servida com essas mulheres negras que estão por aí, disseminando conhecimento, compartilhando ideias. E resilientes sempre, né? Da minha área, eu tenho... Bom, é uma área que é majoritariamente constituída por mulheres brancas ainda, mas eu tenho muitas inspirações, muitas. Para começar, a Jeane Bispo, que foi uma das primeiras mulheres da minha área que eu estudei. Ela estudou comigo na Universidade Federal da Bahia, que começou a migrar, né? E eu vi, olha só,
A Jeane está, deixa eu conversar com ela, né? A gente trocou muito, ela me ajudou muito nessa fase, né? E foi muito importante para mim. Além dessas maravilhosas, tem a Djamila Ribeiro. Carla Cotirene. Tem uma poetisa. Riane Leão. Ela é maravilhosa, meu Deus, eu li o livro dela umas 300 vezes, assim. A gente precisa conhecer mais referências, né? Além da Jeane, da Alexandra Rodrigues, da Riane Leão, da Djamila. A gente tem que conhecer cada vez mais mulheres pretas, maravilhosas, indígenas. Não conheci uma mulher indígena ainda, por exemplo, uma mulher trans que trabalha com UX Writing. E, enfim, quero muito conhecer, quero muito trabalhar com essas pessoas, porque se a gente faz trabalho para todas as pessoas, qual o sentido da gente trabalhar entre os nossos, entre muitas aspas, iguais, né? Então, poxa, eu fico muito feliz, assim, quando a gente tem a possibilidade de conhecer outras pessoas, né? Para tornar esse mundo mais diverso e maravilhoso. Para além da gente querer muito, né, conhecer essas pessoas, uma mulher trans que trabalha com UX Writing, uma mulher indígena, a gente precisa buscar genuinamente para essas pessoas, porque nem toda mulher tem um tempo para escrever ali um artigo sobre a área dela. Às vezes ela está exausta, às vezes ela está cansada, ela tem muita demanda, ela tem filho, ela não vai parar para fazer um artigo para depois que algumas pessoas lerem e buscar ela por causa desse artigo científico, né, que é muito comum aqui na nossa área. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher que, nossa, minha demanda é muito grande, agora que está sendo mais, digamos, organizada, e eu vou voltar a escrever meus artigos. Mas eu não conseguia, eu não tinha tempo, porque a gente tem mãe, a gente tem que dar conta de um monte de coisa, a família precisa muito da gente, a gente é mulher negra, lésbica, periférica como eu, então, às vezes não sobra tempo, então a gente realmente tem que procurar saber. De verdade. Procurar saber e procurar ajudar a ter um papo, dar uma mentoria, se puder patrocinar um curso para uma pessoa que não tem condições de pagar, que é muito fácil também a gente colocar só na conta das empresas. As empresas já têm a meta de diversidade, inclusive pagam multa quando não atingem certas diversidades, né? Algumas são motivadas só por isso, outras não. Outras têm um propósito mesmo muito forte. Mas o que a gente, como pessoa física, pode fazer, né? Se a gente conseguir tirar meia hora do nosso dia ou da nossa semana para bater o papo com alguém que está precisando, que não tem tempo para escrever um artigo, às vezes não tem condições e nem conhecimento para deixar um perfil no LinkedIn bem bacana. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu LinkedIn, porque eu acho que, saindo da sua boca, eu acho que vai reforçar ainda mais esse conselho, né, que a gente sempre dá. E é isso, acho que a gente pode fazer a nossa parte, né, todos nós, para tentar deixar esse mercado um pouco melhor. Suas palavras foram cirúrgicas com relação a isso. Inclusive, eu dou mentoria para mulheres negras gratuitamente e já deixo aqui, é disponível para a mulher negra que quiser migrar, que quiser conversar, bater um papo, pode me chamar. Eu já fazia isso com redação universitária, né, para entrar no vestibular, então eu consegui continuar meu propósito também nessa área nova. E com relação ao LinkedIn, bom, não considero que o meu LinkedIn está, que é ok, tem muita coisa para ajeitar lá, mas é muito importante, primeiro, faça um LinkedIn, vá seguindo as pessoas certas, não é qualquer pessoa, não é o seu vizinho que é engenheiro mecatrônico que você vai seguir, sendo que você precisa seguir a galera toda de UX Writing. Então, siga as mulheres que estão por aí, siga os manos também, as pessoas, enfim, sem falar de gênero. Siga as empresas, pessoas que escrevem artigo, procure saber, leia, que o algoritmo faz a parte dele também. Quando a gente começa a seguir essas pessoas, começa a aumentar a nossa rede profissional, as empresas começam a olhar para o seu perfil e você aparece mais vezes na lista das empresas. Foi assim que, simplesmente, me encontraram no LinkedIn. Mas não foi sorte. Eu fui seguindo a galera, fui lendo, ficando admirada cada vez mais, cada mulher maravilhosa que eu lia. E eu fui seguindo as pessoas, seguindo, e as empresas me acharam. E assim foi, na FTD, no iFood, no Zé Delivery, em outras empresas, em outras agências. Faz o teu, rega aí o teu jardim, sucesso venha, procura, né? Vem. Falou muito, Alexandra, sobre essa participação ativa nas redes, né? Que uma hora vai dar certo, uma hora a pessoa vai ser achada, mas como que ela consegue também produzir conteúdo? É uma coisa original, talvez, que possa chamar atenção, possa contribuir com a comunidade. Abrindo parênteses aqui, eu mesma relutei muito em ter essa exposição,
não tanto por medo, mas por preguiça de fazer perfeito, né? Que eu sou muito perfeccionista. Eu queria saber como é que a pessoa pode destravar e começar a ter a sua pontinha de contribuição também nesse sentido. Olha, isso é uma ótima pergunta, porque é uma luta diária, né? Da gente com a gente mesmo. E não querer se expor. De ler um livro super interessante, mas para deixar para amanhã, e esse deixar para amanhã não vai acontecer nunca. Quero evitar a fadiga. Então, a primeira coisa é, fez um curso, leu alguma coisa, algum livro, algum artigo, viu um vídeo no YouTube sobre a área. Escreve um pouco sobre o que você sentiu, sobre o que você assistiu, ou sobre o que você leu. Coloca a referência, tudo com muita referência, gente. E escreve um pouco, leva um trecho do que você leu, do que você ouviu, e coloca assim depois, se você estiver muito inseguro, que você está aprendendo, que está começando, e acha legal compartilhar aquela informação. Chama a galera para comentar também, porque às vezes existem pessoas que leram o mesmo texto, que teve um outro olhar diferente do seu e que já pode acrescentar, já pode compartilhar outras ideias, né? Além disso, além de ler, escrever um pouquinho lá no LinkedIn sobre o que leu, sobre o que viu, você pode participar das redes de apoio que tem por aí. Ale, quais são os planos e projetos na sua vida, na sua carreira, para os próximos anos? E se você puder dar dicas para quem está migrando para a área de UX, por favor. Eita, Giovana! Vamos de soft skills. Bom, meus planejamentos, né, a longo e a curto prazo para esses próximos anos, como eu quero me desenvolver cada vez mais nessa área, e além disso eu quero chegar a cargos que eu preciso chegar, eu vou começar o inglês agora esse ano, porque essa língua me persegue, não tem jeito. Vou voltar para o inglês e pretendo fazer outros cursos relacionados à minha área também, e os cursos mais específicos para conseguir chegar nesses, digamos, cargos, e que eu já sei que porque eu vou precisar desse curso, então eu já vou adiantando o meu lado, como diz aqui na Bahia. E mentoria, é o que eu quero também esse ano, já tem esse projeto para mulheres negras, e eu quero seguir com esse projeto, tanto da maneira gratuita para essas mulheres, como da maneira paga. Eu quero participar mais de conversas, de podcasts como esse maravilhoso, e tá no mundo, né? Além das dicas que eu dei durante aqui esse podcast, né, do como fazer lá no LinkedIn, alguns comportamentos para você que quer migrar, eu tenho 2 livros bem importantes, que o primeiro que eu vou falar eu sigo quase todos os dias, assim, é Redação Estratégica para UX, da Torrey, que é um livro maravilhoso, tem traduzido para português, um material de consulta que você tem que estar me deixando do lado do computador, como se fosse uma bíblia. Comece com ele, leia sobre. Ela, inclusive, dá no final, né, no último capítulo, uma ideia de como será a sua jornada nos primeiros 90 dias da sua carreira. Acho que todo mundo usa esse livro como uma bíblia, assim, né? Sim. Ele sempre está na minha mesa. Próximo livro, que é um livro mais geral sobre design, né? Chama Design do Dia a Dia, Don Norman. É uma leitura essencial, assim, não é exatamente para nossa área específica, design de conteúdo, ou UX Writing, mas ele é um livro que fala basicamente que o design está em tudo, desde do chale, da xícara, da sua garrafa de água. O design está em tudo, é uma leitura extremamente necessária para entender de maneira mais ampla e depois especificar com leituras sobre o UX Writing, por exemplo. Nossa, isso é muito importante, porque muitas pessoas querem entrar na parte de conteúdo, só que elas esquecem de pegar a base do UX Design e também do UX Research, porque a pesquisa é fundamental, inclusive para a gente, né? Quando a gente consegue participar de um teste de conteúdo, a gente fica o quê? Como? Aleluia, arrepiei. Se eu pudesse, acho que todo mundo aqui, a gente ficaria te ouvindo por dias, tá? Então, só tenho que te agradecer por ter topado essa conversa e agradecer muito a Jailma Souza e a Tamis Freitas que estão comigo aqui nesse episódio, e já vamos deixar as portas abertas aí para a gente bater outros papos mais específicos que eu tenho certeza que a nossa comunidade vai amar. Sigam a Alexandra Gomes, gente, que vem novidade por aí. E é isso, Alexandra, muito obrigada. Obrigada a vocês. Vocês são maravilhosas. Já admiro vocês há um tempo, sabe? Como eu falei, eu comecei seguindo todas as pessoas dessa área, e vocês foram uma das primeiras, né, que eu comecei a seguir e comecei a ouvir o nome por aí. Então, vocês são
muito maravilhosas, assim. Obrigada por essa oportunidade. E já estou aceitando todo o convite. Pode me chamar, vou virar arroz de festa por aqui. Então, para quem quiser me seguir lá no LinkedIn, Alexandra Gomes Santos, tudo junto. E vamos compartilhar conhecimento, vamos se juntar. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, é só seguir o projeto. E agora no Spotify tem uma novidade, você pode avaliar o podcast. Claro que você vai avaliar com 5 estrelas, que a gente não espera menos do que isso, vindo de você, pessoa maravilhosa. Falando em seguir, compartilhar, estamos nas redes sociais, UX Writing Cast. Se você quiser me seguir no Instagram, tamis.x, e no LinkedIn, Tamis Freitas. E o nosso projeto, lembrando que é sempre feito por vocês também. Então, se quiser sugerir episódios, pessoas para a gente convidar, vai lá também nas redes sociais, UX Writing Cast. As minhas redes sociais são Jailma Souza, Jailma SZ, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode me puxar por lá, a gente bate um papo. E se você quiser patrocinar um episódio nosso, só mandar um e-mail para uxwritingcast@gmail.com ou no direct do Instagram. Lembrando que esse projeto tem o propósito não só de compartilhar conhecimento, mas também de promover oportunidades. Então, vocês vão ver por aí nas nossas redes sociais que a gente já está fazendo algumas parcerias para sortear bolsas de estudos. Então, por favor, não deixe de seguir a gente lá. E se vocês quiserem me seguir também, é Ale Periardi no Twitter e no Facebook e no LinkedIn e Ale Periardi UX lá no Instagram. Lembre-se, o UX Writing não é só textinho. Até a próxima. Bom, agora a Jailma vai fazer aquela pergunta clássica. E os namoradinhos? E namoradinhos? Ai, meu Deus. Namoradinhos. Não é TV Fama, não. Só que não. Só que não. Boas-vindas ao UX Writing Cast. Right, colocou um ré igual a Tamis usa no sotaque dela. É o convívio. Fico ouvindo vocês muito. Porra, embolei de novo. Puta que pariu. Prodesi. Meu cachorro deu uma latidinha, gente. Vocês conseguiram ouvir? Por favor, por avisar que pipoca. Tá silêncio, filho. Limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.